dúvida a respeito, né, sobre o ladrão, que será o dia do Senhor. O Mateus vai ler para nós aqui o livro que se encontra, o versículo que se encontra em 2 Pedro, né? 1 Pedro? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, lê para nós aqui. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Sério, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, não Jesus. Tá? Agora o Zanato lê para nós o versículo que se encontra em 2 Pedro 3,10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quem achou aí, pode ler para mim, por gentileza. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que há nela será desfeito. Então, sério, Jesus não vem como ladrão na igreja. Quem vem como ladrão? O dia do Senhor, que é o período da tribulação. Por quê? Porque a igreja espera o arrebatamento. A igreja não pode ser pega de surpresa quando Jesus voltar. Amém, irmãos? Então, de que forma vai ocorrer o arrebatamento? Vamos analisar os principais textos que falam sobre o arrebatamento. Aquele texto que nós iniciamos nossa conferência hoje, que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Observe comigo, olha só. O arrebatamento se dará quando Jesus, que é o Senhor, descer do céu, tá? Com alarido. Que é alarido? Alarido é grito de guerra. É o início da batalha. Alguém lembra aqui do grito que Jesus deu, da palavra que Jesus liberou para Lázaro quando ele estava no sepulcro? Lázaro, vem para fora. É o chamamento. Isso é alarido, é um grito de guerra. Então, Jesus descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo. Essa voz de arcanjo nós não temos uma definição ainda. Os estudiosos não têm uma definição correta do que pode ser. Ao que parece, voz de arcanjo significa que os seres celestiais estarão envolvidos no dia do arrebatamento. Estarão acompanhando, estarão envolvidos. Essa é a definição mais coerente. E com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus, o som que vai dar início, o chamado que vai acordar aqueles que vão ser arrebatados. A trombeta era usada no Antigo Testamento, principalmente em tempos de guerra, para ajuntamento do povo. Quando a trombeta era soada, significava que o povo deveria juntar. E também para anunciar a chegada de pessoas importantes. Então, quando diz que Jesus descerá do céu com a trombeta de Deus, está nos ensinando que esse som que será tocado será o som que ecoará naqueles ouvidos, daqueles salvos que estão naqueles sepulcros, ou nos corpos que estão naqueles sepulcros. Tá? Então a ideia do arrebatamento é essa: Jesus vai descer do céu, descer do terceiro céu até o céu visível, até as nuvens, até os ares, tá? A trombeta vai soar. A trombeta vai soar, só que quando Jesus volta, quem vem com Jesus? Jesus não veio sozinho. Aonde estão as almas daqueles que morreram? No paraíso. E aonde fica o paraíso? No céu. Paulo vai dizer: eu fui arrebatado ao paraíso, fui até o terceiro céu. Ali estão as almas dos justos, dos salvos. Então quando Jesus vem, ele vem com as almas. E quando eu falo de almas, é uma junção entre a alma e o espírito. Porque o que torna a alma imortal é o espírito. Então, na hora da morte de alguém, se separa a alma e o espírito do corpo. Tá? Mas a alma e o espírito ficam unidas. Os justos vão para o paraíso, os ímpios vão para o Hades. É isso que a Bíblia nos ensina. O Sheol, sepultura, em algumas traduções. Tá? Então observe, essa é a separação. A alma e o espírito ficam
reunidas, vão para o paraíso. Quando Jesus voltar, Ele vai trazer com Ele as almas, o Espírito dos justos. E quando a trombeta soar, essa alma e esse Espírito vai descer sobre aquele corpo. E olha só o que Paulo está dizendo: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é morrer em Cristo? É morrer crendo na salvação, crendo na obra redentora de Jesus. É morrer acreditando que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é morrer em Cristo. Só quem morre acreditando que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, só quem morre acreditando que Jesus é o Salvador das nossas almas, vai ressuscitar nesse dia. E esses que morreram ressuscitarão primeiro. Olha só o que Paulo está dizendo: aquela alma, aquele Espírito vai descer e eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, quem? A igreja. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Arrebatar aqui é arpazo, que significa arrancar com força, tirar rápido. A Bíblia diz que nós seremos tirados tão rápido que vai ser como um piscar de olhos. Seremos arrebatados, tirados dessa terra e levados para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, Jesus não vai botar os pés na terra no arrebatamento. Eu já expliquei, só a igreja vai ver. Ele vai ficar nos ares. Observe o que Jesus mesmo diz em João capítulo 14, versículo 3. Jesus diz assim: e quando eu for para o Pai e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. A expressão vos levarei aqui, do grego, irmãos, que é a tradução correta, a tradução literal, é paralambanó, que significa receber de. Então o correto aqui seria assim, não que esteja errada a tradução, não, mas literalmente, conforme os manuscritos escritos em grego, seria assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e receberei e vos receberei para mim mesmo. Essa é a tradução correta. Para que onde eu estiver estejais vós também. Então quer dizer que Jesus vem nos ares, os mortos ressuscitarão, nós seremos arrebatados até Jesus. Jesus vai nos receber. Só que quem vai nos levar até Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então a igreja começa com o Espírito, a igreja caminha com o Espírito, a igreja trabalha pelo Espírito, a igreja opera através pelo Espírito e a igreja vai subir por causa do Espírito. Só quem tem o Espírito Santo é que vai subir naquele dia. Eu tenho uma tese que a trombeta não é para o ser humano ouvir, não. A trombeta é para o Espírito ouvir. A trombeta quem vai ouvir é o Espírito. E nós também entenderemos aquele som porque temos o Espírito em nós. Então o Espírito Santo vai fazer essa transformação em nós e vai nos levar até Jesus. Observe o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 51, 52, ele diz que ele nos diz um mistério. Olha só, é um mistério isso aqui. Ou seja, não tem como nós compreendermos a totalidade. Nós podemos ter uma ideia de como será. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então no dia do arrebatamento, irmãos, haverá uma transformação. Este corpo corruptível, este corpo pecaminoso será transformado em um corpo incorruptível. Aquele que morreu na velhice, aquele que faleceu em um aborto, você já parou para pensar isso? Como é que vai ressuscitar uma criança que foi abortada? Porque em tese são inocentes. Toda criança que morre com meses de vida, que corpo que vai ter? Será um bebê no céu? Para isso nós temos que observar alguns textos bíblicos. E agora nós vamos entender como é este corpo glorificado. Porque no dia do arrebatamento, a Bíblia diz que o Espírito vai transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Este corpo falho em um corpo de glória. Aleluia. Então nós teremos um corpo glorificado.
Não existe anjinho, bebê. Aleluia, glória a Deus. Nem existe anjinho ou anjinha. Não existe sexo de anjo. Tanto é que quando Jesus diz este versículo, ele está tratando justamente sobre uma questão de uma pergunta relacionada a casamento. Onde uma mulher teve 7 maridos, e na eternidade os saduceus perguntaram para Jesus: na ressurreição, qual será o marido dela? Jesus diz: não é assim, lá no céu, na ressurreição, vocês serão como os anjos, não há casamento no céu, não há diferenciação de sexo no céu. Por quê? Porque haverá uma transformação deste corpo, não haverá bebê no céu, não haverá velho no céu. No céu ninguém vai andar de muleta. No céu não haverá cadeira de rodas. Quem mora na velhice aqui, no céu acordará com o corpo incorruptível, com o corpo de glória. Por quê? Porque a velhice é uma degradação ocasionada pelo pecado. Grande Deus, aleluia. Tudo se degrada por causa do pecado. É o pecado que faz a gente envelhecer. Quem mora em um aborto, por que nós somos contra o aborto, irmãos? Porque o aborto é uma vida, já há uma alma ali, já há um espírito ali. Não há racionalidade ainda. Eles são um período da inocência, são inocentes quanto aos seus atos, mas tem uma alma, tem um espírito. E essa alma e esse espírito vai ressuscitar como? Como um bebezinho? Não é essa a ideia. Olha só a ideia que nós temos é que seremos como os anjos. Então o corpo glorificado, ele será transformado em um corpo, irmãos. Quando nós olhamos para alguns versículos bíblicos, nós temos que entender que nós precisamos olhar sempre para Jesus. Porque Jesus, quando ele aparece para os discípulos após ele ser ressuscitado, ele aparece com uma forma humana. As marcas estão nas suas mãos. Os discípulos reconhecem, só que o seu corpo já estava diferente, porque ele não estava mais limitado a tempo e espaço. Então ele atravessava a parede, se precisava passar pela porta, sair do lugar, aparecia um outro, enfim. Já havia uma transformação do seu corpo, só que Jesus não havia ainda sido glorificado. Jesus, então, lá em Atos capítulo 1, vai ser assunto aos céus, vai subir aos céus, vai estar à direita de Deus, vai ser o que? Glorificado. Ali ele vai ser glorificado. Agora observe, as próximas vezes que Jesus vai aparecer, como é que ele aparece? Quando ele aparece para Paulo no caminho de Damasco, o que Paulo vê? Uma luz. E ouve Jesus falar com ele. Quando Jesus aparece para João, nas visões de Apocalipse, o que João vê? João vê, e ele tenta descrever para nós a aparência de Jesus como? Ele vai dizer, como Filho do Homem, ou seja, há uma aparência humana ali, um aspecto humano, mas não tem como eu identificar 100%. Então, olha os olhos dele, os olhos são como chama de fogo, os pés são como latão reluzente, as vestes são vestes brancas. O que João está descrevendo? João está descrevendo todos os objetos luminosos, todos os objetos que emanam luz. E quando nós olhamos para Daniel capítulo 12, versículo 3, olha só o que Daniel diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça serão como as estrelas, sempre e eternamente. O que a gente vê na estrela quando a gente olha para uma estrela? Luz. Observe o que diz aqui em Mateus 13:43. Palavra de Jesus, ó. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Então a ideia do corpo glorificado, irmãos, isso aqui é o que nós podemos chegar próximo de entender o corpo. Não existe uma certeza plena. Pois a Bíblia não se preocupa em deixar isso plenamente esclarecido para nós. Mas a ideia que nós temos do corpo glorificado é uma aparência humana, todos com uma aparência humana, emanando luz, uma forma de luz, só que sem perder a identidade, sem perder a personalidade. Lá no céu, quando eu chegar no céu, eu serei uma forma humana, terei uma forma humana, mas eu
luz. Mateus vai emanar luz. E quando eu olhar para Mateus, eu vou ter discernimento para entender, para conhecer o Mateus, quem ele é, quem ele foi. Eu vou compreender quem é Mateus. Porque no céu, irmãos, em nenhum momento a Bíblia diz que no céu se perde a consciência. Me mostra isso na Bíblia, não tem. Mas tem 3 textos que eu posso deixar para você, dizendo que no céu há conversa, que no céu as pessoas se conhecem. A Bíblia diz que no céu nós se sentaremos com Abraão, Isaac e Jacó. Observe quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Jesus conta que o Lázaro estava no centro de Abraão, o rico estava no Hades, e eles conseguiam dialogar. Eles dialogavam, eles conversavam. Tanto que o rico vai conversar com Abraão. Na história que Jesus conta, a Bíblia traz uma parábola. Nós entendemos ser uma história literal, não apenas uma parábola, porque ele traz o nome de personagens, enfim. Então ali nós temos uma espécie de conversa. Eles se alimentam. Observe como Jesus é transfigurado, quando Jesus se transfigura. O que Jesus vai se transfigurar em quê? Qual vai ser a aparência de Jesus? Uma luz. Uma grande luz. Uma forte luz. E Pedro vai ver quem vindo falar com Jesus na transfiguração? Moisés e Elias. E Pedro vai chegar para eles e vai dizer: mestre, Senhor, queres que eu faça uma tenda para ti, para Moisés e para Elias? Agora deixa eu te perguntar, quem disse para Pedro que era Moisés e Elias? Jesus não disse para Pedro. A Bíblia não diz que Jesus falou para Pedro. Pedro teve discernimento ao olhar, porque Jesus estava fazendo o que no momento da transfiguração? Mostrando o reino, como é o reino para eles. Então observe a ideia do corpo glorificado. Nós teremos este corpo, tá? Não há distinção de estatura, não há bebezinho, não há velho, não há ninguém andando de cadeira de roda, não há isso no céu. No céu não há casa literal. Eu cresci na igreja e muitos pregadores subiram no culto e pregavam: lá no céu tu vai ter uma casa, e tu vai chegar no céu, a tua casa vai ser mais mobiliada, vai ser um palácio, e a casa do outro que fez obras inferiores vai ser uma casinha mais simples. Então, se você mora numa casinha simples hoje, lá no céu tu vai morar no palácio. Não tem nada a ver. Não é assim. No céu nós teremos um corpo de luz, essa é a ideia. Olha só o que Paulo vai dizer sobre a ideia do corpo. Paulo vai dizer assim: que semeia-se um corpo corruptível. Quando nós morremos, nós estamos fazendo o que? Enterrando uma semente. O nosso corpo é uma semente quando se é enterrado. E toda vez que você enterra uma semente, ela germina, ela nasce, ela cresce, ela se torna uma árvore. A árvore é igual a semente? A flor é igual a semente? Não. Da semente se originou uma flor. Da semente se originou uma grande árvore. Só que a árvore jamais perdeu a identidade, o DNA, a personalidade que estava impregnada na semente. Ou seja, nós vamos trazer nossa personalidade, até porque nossa personalidade está na nossa alma. Nós vamos trazer nossa personalidade, nós vamos trazer lembranças, nós vamos trazer momentos. Só que a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá nada que vai te afetará a sua vida, não há lágrimas mais nos teus olhos. Então você vai lembrar deste mundo e você não vai se entristecer. Sabe que um dia alguém me perguntou: eu vou lembrar quando eu estiver no céu de alguém que eu preguei e era um parente meu e não foi arrebatado, eu vou me entristecer por ele? Não. Porque você estará em um lugar de gozo. O tempo de se entristecer é aqui. O tempo de chorar é aqui. O tempo de sofrer é aqui. Lá no céu é tempo de alegria. Lá no céu é tempo de glorificar a Deus e de estar na presença de Deus. Lá no céu não é tempo de você olhar para trás e chorar por aqueles que ficaram. O tempo de salvar é aqui. O tempo de se arrepender é aqui. O tempo de ganhar a vida eterna é aqui. Amém. Jesus diz: aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Aleluia. A vida eterna começa agora. Então observe, o corpo glorificado é essa ideia. E Paulo vai
formada de uma forma, mas quando ela cresce, ela tem outra forma, tem outro aspecto. Vai ter outro aspecto. Tá? Paulo vai também dizer aqui, Filipenses 3:21, que Deus transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Tá? E olha só que interessante, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:41-42, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Uma estrela difere de glória de outra estrela. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, e João vai ter a visão, no capítulo de número 1, ele vai ter uma visão, ele vai ver 3 coisas quando ele se vira para trás. Ele vai ver o candelabro, 7 candelabros, ele vai ver Jesus, tem a visão de Jesus, e ele vai ver na mão de Jesus 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os anjos das igrejas. Quem são os anjos das igrejas? Os pastores. Tá? Então, a ideia de estrelas é pastores, é pessoas. E quando Paulo vai dizer aqui, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, Paulo está nos dando a ideia de que o corpo glorificado vai ser um brilho semelhante a estrelas. Nós vamos diferir em glória, nós vamos brilhar. Nós vamos brilhar. Nós seremos como os anjos. Qual é o nome de Satanás, que os teólogos chamam? Lúcifer. O que significa Lúcifer? Anjo de luz. Por que Lúcifer é chamado de anjo de luz? Porque ele era o anjo que mais brilhava. E ele se engrandeceu por causa do seu brilho. Lúcifer não era maestro de orquestra, como muitos pregam por aí. Lúcifer era um anjo que brilhava, que exalava um brilho. Por causa desse brilho intenso, ele se sobressaía. E se Jesus vai dizer que nós seremos como os anjos de luz, quando Lúcifer cai, ele perde a luz, ele se transforma em trevas. E nós que estamos em trevas, no céu, vamos herdar a luz. Amém. Aleluia. Você perdeu da glória. Glória. Mas vamos lá, meus irmãos, para nós entendemos. Então observe, nós temos muitos versículos que tratam sobre essa questão do corpo, porém a ideia é essa. A ideia que eu tenho para passar para você é essa. O corpo glorificado será um corpo de luz. Uma aparência humana, mas não da mesma forma. A Bíblia não disse, vai ter os 2 braços se mexendo, eu creio que não. Teria uma aparência humana, todos serão assim. O meu filho que faleceu. O meu pai que faleceu. A minha mãe que faleceu, eu não vejo anos. Como é que eu quero conhecer no céu? Onisciência. No céu todas as coisas estarão nuas. Nós iremos compreender essa ideia lá no céu. Tá, irmãos? Observe. Essa é a ideia do céu. E depois que nós estivermos no céu, depois que nós estivermos nesse corpo glorioso, chegarmos no céu, nós estaremos com Cristo, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento, do corpo glorificado, nós vamos ter o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Quer dizer, a igreja vai passar por um tribunal? Sim. Esse tribunal vai julgar as nossas obras. Cristo vai julgar as nossas obras. Nesse tribunal não se perde salvação. Nesse tribunal não se perde salvação. Ninguém vai perder a salvação no tribunal de Cristo. Ou também conhecido como Bema. Por que Bema? É uma palavra grega que significa uma plataforma elevada, tá? Onde os corredores dos Jogos Olímpicos do passado, eles subiam para receber o seu prêmio, que era uma coroa de ouro. Por isso, dali vem o nome Bema, que Paulo vai usar nas suas cartas para tratar sobre tribunal, ou seja, é um lugar que você sobe para receber uma recompensa. O tribunal de Cristo é o lugar onde os cristãos eles vão ser recompensados pelas suas obras que fizeram aqui na terra. Ou não. Pode ser que no tribunal de Cristo você não receba nenhuma obra. Pode ser que a igreja, para a vida da igreja, não receba nenhuma obra. Não receba nenhum galardão. Por quê? Porque é para quem trabalha. É para quem faz algo para Deus. As obras. E o que é galardão, irmãos? A palavra galardão significa recompensa. Ou, traduzindo na nossa linguagem, hoje seria um pagamento.
Cristo lá no céu nos pagasse por aquilo que nós fizemos aqui. Alguém lembra aqui da parábola do bom samaritano? O que Jesus diz na parábola do bom samaritano? Ele encontra um homem, né? O bom samaritano encontra um homem todo machucado no caminho, pega este homem e leva até uma hospedagem. Leva-o para a hospedagem. Ali na hospedagem ele deixa o homem aos cuidados do hospedeiro. E o bom samaritano dá 2 denários para o hospedeiro e diz: cuida dele. Quando eu voltar, o que passares, o que tu gastares a mais, eu vou te pagar. Então a ideia do galardão está nisso. Jesus já pagou o preço por nós. As nossas obras não têm mérito. Eu quero que você entenda, a tua obra não tem mérito nenhum para Deus. Porém, Deus mesmo assim vai pagar você. Deus mesmo assim vai galardoar você. Nós não precisamos, nós não merecíamos isso, mas Deus vai nos dar esses galardões. Tá? Então o tribunal de Cristo serve para isso, para galardoar os crentes ou não dar galardão, sem perda nenhuma de salvação. Tá, irmãos? Olha só o que Paulo vai dizer a respeito de obras. Isso é interessante, que obras que vão receber galardão e que tipo de obras que não vão receber galardão. Paulo vai nos explicar em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 13, que existe 2 grupos aí. Existem 2 grupos de pessoas, aqueles que fazem obras de ouro, prata ou pedras preciosas, e aqueles que fazem obras de madeira, feno e palha. Tá? E lá no céu, quando nós chegarmos no céu, essas obras que foram feitas aqui serão passadas pelo fogo. Olha só o que Paulo vai dizer. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo. Quem vai revelar as nossas provas será fogo. E quando nós olhamos para o fogo que revela, nos remete à ideia dos olhos como chama de Jesus. E o que significa olhos como chama de Jesus? Onisciência. Ou seja, quando Ele olha para nós, Ele conhece as nossas reais intenções. Deus sabe exatamente por que você está aqui hoje. Deus sabe exatamente por que você canta. Deus sabe exatamente qual a intenção que está no seu coração quando você fala de Jesus para alguém, quando você oferta, quando você dizima. A ideia aqui é que a nossa real intenção será mostrada nesse julgamento do tribunal de Cristo. Tudo aquilo que nós fizemos na terra, Jesus vai mostrar. Tu fez porque tu me amava. Tu fez para a tua glória. Tu trabalhou porque você realmente acreditou em mim. Você estava na igreja me servindo, ali entregando o teu dízimo, sendo fiel, porque você cria na obra redentora. Você estava sendo fiel, ministrando, pregando para almas lá nos maiores rincões. Muitas vezes sozinho, no sofrimento, porque você acreditava na salvação. Ou seja, você fez isso com boas intenções, para a minha glória, para o reino. Mas também aqueles que fizeram para o seu ego, para o seu engrandecimento, essas obras serão mostradas no tribunal de Cristo. Ei, o que Paulo está nos ensinando aqui é que esses 2 grupos vão identificar as reais intenções do coração das pessoas. O que Jesus está preocupado em primeiro lugar com as nossas obras não é a quantidade delas, mas sim a qualidade delas. Jesus não está preocupado se você faz muito. Jesus está preocupado se você entrega o que você consegue de coração para Ele, com amor a Ele. Alguém lembra daquela viúva que ofertou algumas moedinhas quando Jesus estava no templo? Que Jesus disse: essa tem uma recompensa no céu. Essa fez com amor, ela deu tudo que ela tinha. Mas e para os fariseus? Para aqueles homens que oravam nas praças públicas, oravam com uma voz alta,
de coisas simples, mas davam para se aparecer, faziam para se aparecer, faziam para mostrar que eram santos. O que Jesus disse para eles? Esses já tiveram a sua recompensa aqui. É isso que Jesus vai demonstrar naquele dia. Ele vai olhar para as nossas obras e vai dizer: você não teve muito matéria para fazer grandes coisas, mas o que você fez, você pôde fazer, você fez com a real intenção de me adorar, de me glorificar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você quiser, faça para a glória de Deus. Tudo que você quiser, faça para engrandecer a Deus. Se há alguma pretensão na minha pessoa de estar neste lugar hoje, ministrando nesse seminário, nessa conferência escatológica, para tentar se aparecer, cuidado de mim, porque a minha recompensa já está aqui. Mas a nossa recompensa não está em aparecer, em querer ser melhor do que ninguém. A nossa recompensa está aqui para quê? Nós estamos aqui para transmitir uma palavra que acrescenta a sua fé. Que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, porque a igreja perece por falta de conhecimento, e a recompensa não vem aqui, vem na glória, vem lá no céu. Então é isso em casa. Vamos fazer o que a gente pode, vamos fazer como a gente consegue, vamos correr conforme as nossas forças, vamos fazer o que dá para fazer, mas vamos fazer para a glória de Deus, porque a recompensa vem dele, a recompensa vai dar do céu. O pastor tem uma mensagem sobre isso aqui, e eu não quero entrar em detalhes sobre ouro, prata e pedras preciosas, quero ouvir o pastor pregar. Mas deixa eu só dar uma pincelada. Ouro, prata e pedras preciosas. O que seriam obras de ouro? Ouro fala de realeza, fala de reino. Então, obras de ouro seriam todas aquelas obras que levam à glorificação de Deus, e a glorificação do reino, a edificação do reino. Louvar para a glória de Deus, pregar para a glória de Deus, dizimar para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Seriam obras de ouro. O que são obras de prata? Prata fala de resgate, de compra de alma. Então, obras de prata seriam aquelas obras daquelas pessoas que evangelizam, que pregam para ganhar uma alma, que levam o evangelho. As obras de ouro são para a edificação do reino. As obras de prata são para expandir o reino, para crescimento do reino, para avançar o reino. E o que são aquelas obras de pedras preciosas? Essa é maravilhosa. As obras de pedras preciosas são aquelas obras, aquele serviço que ninguém aparece. Aquelas obras de limpar a igreja, aquelas obras de trazer um copo de água para o pregador, aquelas obras que você faz de atender um culto quando o pastor chama, aquelas obras de você orar por alguém. Eu não posso ir na igreja, eu estou enfermo, mas você pode dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, abençoa o pastor da igreja. Jesus, abençoa o irmão que está ministrando a palavra, usa ele. Jesus, abençoa os líderes de departamentos. São obras que não aparecem, só que quando as pessoas param de fazer isso, você sente falta delas. Sabe aquela irmãzinha do círculo de oração? Que está todo culto, dando glória a Deus, falando em língua estranha, só que quando ela para de vir no culto, você sente falta dela. Ela não é dirigente, ela não cuida de departamento, o dízimo dela é pequenininho. Ela vem todo culto, ela é fiel, tem problema como todo mundo tem, só que quando dobra o joelho em casa, está intercedendo em favor da igreja. Quando precisa orar, ela está orando por alguém. Quando precisa de um conselho, ela sabe dar um conselho. Obras de pedras preciosas, obras de ouro, prata e pedras preciosas são obras que você precisa cavar fundo, que você precisa ter intimidade com Deus, que você precisa ter a presença real do Espírito Santo para fazê-las. Isso é Ele que vai te conduzir. Agora, obras de madeira, feno e palha são obras que estão em todo lugar, você vê por aí. Deixa eu dizer uma verdade: tem gente construindo castelos de madeira aqui na terra, mas não cabe uma pepita de ouro. E quando chegar no céu, o castelo que eles ergueram aqui, Deus vai colocar abaixo e vai queimar tudo. Tem gente que está brilhando aqui na terra, é luz aqui na terra, está em cartazes de qualquer congresso, grandes conferências, está sendo visivelmente aqui na terra, todo mundo vê, mas quando chegar no céu vai ser
Aquela lâmpada que está em meia fase. Sabe aquela lâmpada que está em meia fase? Tem luz, mas não consegue iluminar o ambiente todo. É, meu Deus. Agora aquela irmãzinha do ciclo de oração que não aparece, mas que é fiel, jejua durante a semana. Aquele obreiro que nunca saiu da congregação, mas ele é fiel no seu dízimo, ele está do lado do pastor, ele não arruma confusão, sabe, ele não arruma confusão, ele está aí para ajudar, para crescer a obra, para estar lutando, batalhando. Quando chegar lá no céu vai brilhar e os outros vão ver e vão dizer: aleluia, Meu Deus. aquele é o Cassimiro que está brilhando tanto. Aquele é o Fabiano que está brilhando, Aleluia. líder do departamento de adolescentes. Olha a luz que eles têm. Quando eles estavam em cartazes lá na terra, eles não estavam aparecendo, mas aqui estão brilhando. Glória a Deus. É Deus. Ei, caramba, Aleluia. ei, caramba, não se preocupa, lá do céu tem recompensa gloriosa para você. Glória a Deus. Lá no céu tu vai brilhar o que tu não consegue fazer aqui. Lá no céu vai ter tempo suficiente para você fazer. O que está difícil para você aqui, lá no céu vai ser alegria. Chora aqui, chora, aproveita a chorar, porque lá no céu tu vai sorrir na presença de Cristo. Oh, aleluia! Filho de Deus. Aleluia. Essa é a esperança da igreja. O tribunal é isso, mas e como será esse galardão? Irmãos, não tem como afirmar com certeza que será o galardão. A Bíblia diz que tem muitas coisas preparadas no céu para nós. O céu nos reserva um novo nome, o céu nos reserva vestes brancas, o céu nos reserva assentarmos com Cristo, reinarmos com Cristo. Existem algumas ideias de que pode ser esse galardão lá no céu. Alguns dizem que pode ser os vestidos de linho branco finíssimo que nós vamos receber. Pode ser. Alguns dizem que pode ser uma posição junto ao reinado de Cristo. Aqueles que tiveram boas obras aqui terão uma posição mais elevada quando reinarem com Cristo, porque a Bíblia diz que a igreja será formada por reis e sacerdotes. Então nós vamos reinar com Cristo na glória. E que a recompensa pode ser essa posição. Alguns dizem que será uma coroa de glória, e a Bíblia fala sobre 5 coroas de glória. A Bíblia fala sobre a coroa de glória para os pastores fiéis. Sim, coroa de glória. 1 Pedro 5,4, que é para quem é fiel à igreja, para os pastores fiéis. A Bíblia fala sobre um tipo de coroa, e chama de coroa de justiça, para os que amam a vinda de Jesus. É um tipo de coroa. A Bíblia fala sobre a coroa incorruptível, para aquele que se domina contra o pecado, aquele que luta contra o pecado de todas as formas, até alcançar a vida eterna. A Bíblia fala sobre a coroa da vida, para aqueles que entregaram sua vida e não negaram Jesus, e foram martirizados por isso. A Bíblia fala sobre esse tipo de coroa em meio às tribulações. A Bíblia fala também sobre a coroa da alegria, para aqueles que levaram outras pessoas ao Evangelho e a aceitarem a Cristo. Então a Bíblia fala sobre 5 tipos de coroa. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, o capítulo de número 4 e 5 de Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre 24 anciões. E esses 24 anciões vão ter, cada ancião, uma coroa em sua cabeça. E esses anciões vão se prostrar diante do Cordeiro e vão lançar suas coroas para adorar a Ele. Alguns interpretam aqueles 24 anciões como sendo a igreja, representações da igreja. E se eles forem representações da igreja, aquelas coroas podem representar o galardão, mas também representam a igreja reinando com Cristo. E alguns ensinam que o nosso galardão, a nossa recompensa será um brilho diferente para cada cristão. Irmãos, particularmente, como estudioso, ainda que de
forma superficial, eu preciso me posicionar a respeito do galardão. Eu entendo particularmente que o galardão, ele está entre essa coroa e esse brilho. Na minha visão, o cristão que tiver recompensas grandiosas no céu, ele irá brilhar. E quando as pessoas olharem para ele, aquele brilho, um brilho extremo vai exalar sobre os olhos delas, elas vão entender: esse teve boas obras na terra. Esse teve grandes obras. Alguns dizem que o tribunal de Cristo será assim: Jesus dará uma taça para cada pessoa conforme a sua obra. Alguns ganharão um copo pequenininho, outros ganharão um vaso grande. E Cristo vai encher todos aqueles vasos da mesma forma. Copo pequenininho para quem teve poucas obras, e um copo grande para quem teve grandes obras. Ou seja, todos terão o seu copo, e todos estarão cheios, e todos terão alegria no céu. Ou seja, não haverá tristeza. Isso aqui não causa confusão. O galardão não causa confusão no céu. Não trará disputas no céu. Não. É um ambiente diferente, é um ambiente celestial. Então nós não podemos afirmar com certeza o que é esse galardão. Nós ficamos entre essas 4 teses aqui. Mas pelo que a maioria dos estudiosos futuristas e pré-tribulacionistas entendem, pentecostais e assembleanos, entendemos que o galardão pode ser essa coroa de glória, ou um brilho diferente para cada cristão do céu. Só saberemos com certeza quando estivermos nesse tribunal. Amém, irmãos? Para nós finalizarmos, depois de passarmos o tribunal de Cristo, nós teremos as bodas do Cordeiro. Aqui será um encontro da noiva, que é a igreja, com Cristo. Boda significa casamento, será a união da igreja com Cristo. E nós passaremos a estar sempre, eternamente com o Senhor. Essa é a ideia das bodas do Cordeiro. É quando a igreja que passar pelo tribunal de Cristo vai receber as suas vestes de linho finíssimo, e essas vestes brancas significam que a noiva se ataviou, se preparou para o casamento. As vestes de linho finíssimo são as vestes de preparação para o casamento, chamadas de justiça dos santos. E quando entrar nas bodas do Cordeiro, vai estar pronta para estar a eternidade toda com Cristo. Não há segredo nas bodas. A ideia é de uma união eterna. Qual que é o juramento que o cristão, ou que quem casa, faz durante o casamento? Ele não fala até que a morte nos separe? No casamento a gente jura que a gente vai ficar com o nosso parceiro até que a morte nos separe, né? Nas bodas do Cordeiro, a igreja vai jurar estar com Cristo até que a morte os separe. Só que ali não haverá mais morte, ali será a eternidade. Amém. Amém, irmãos? Para nós finalizarmos, o que esperar da igreja dos últimos dias? O que esperar dessa igreja? Dessa igreja tão desvirtuada do verdadeiro caminho? A Bíblia diz que nos últimos dias o Evangelho estaria disseminado por todo mundo e a igreja iria crescer. Não é o que nós estamos vendo hoje? Igrejas montadas? Todo canto tem uma igreja. O mundo todo, com a globalização, a palavra está chegando em todo lugar. O surgimento de pregadores anunciando o Evangelho fácil. Qual é a mensagem que lota igreja? Mensagem de autoajuda. Qual a mensagem que lota culto? Mensagem de bênção. Qual a mensagem que chama as pessoas para estarem ouvindo aqui? É uma mensagem de arrependimento? Qual é a mensagem que chama alguém para sair da casa dela, para estar aqui na igreja até 9h37 da noite? Para que você vai ser próspero nessa terra. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que está lotando as igrejas por aí. Essa é a mensagem da igreja dos últimos dias. Essa é a mensagem da igreja que prega o Evangelho fácil, que prega o Evangelho
com pessoas que não têm compromisso nenhum com Cristo. Mas a igreja verdadeira, ela está 9h38 da noite ouvindo uma mensagem sobre o céu. A igreja que será arrebatada está 9h38 da noite ouvindo uma mensagem sobre arrependimento, sobre galardão, sobre como fazer obras verdadeiras para Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Quer saber qual igreja vai subir? Ouça qual mensagem ela está pregando. Quer saber se aquela igreja é verdadeira? Olhe na Bíblia e analise a mensagem que ela está anunciando. Se não tiver arrependimento de pecado, se não tiver transformação de vida, se não tiver Cristo como único Senhor e Salvador das nossas almas, se não tiver batismo com o Espírito Santo, se não anunciar o novo céu e a nova terra, se não anunciar o inferno para os ímpios, essa igreja é uma igreja de enganadores. Ensinamentos errôneos, distorcendo a verdade bíblica. Ecumenismo, o que é isso? Todas as igrejas representam o mesmo Deus. Essa é a ideia do ecumenismo. Vamos juntar todo mundo, vamos se unir todo mundo, porque todas as religiões adoram o mesmo Deus, cada um da sua forma, de forma diferente, mas são tudo a mesma coisa. Quem disse isso? Quem falou isso? Preparação para o anticristo, governo mundial. A apostasia religiosa, o que é isso? Apostasia, abandono da fé. Quantos que um dia abraçaram a cruz de Cristo e hoje estão largando ela? O pastor contou um testemunho aqui para nós, de um casal que veio aqui e disse que hoje, para ser salvo, basta só crer em Jesus, não precisa de obra. Quem disse? Meu Deus, Quem disse? misericórdia. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Basta só crer em Jesus que eu vou para o céu? Mas se você crê em Jesus, você não crê na palavra? Paulo vai dizer o que aqui? Nós somos edificados sobre o fundamento que é Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. E o que Cristo nos ensina? Que para chegar ao céu tem renúncia. Que para chegar ao céu tem que tomar a cruz e seguir Ele. Aleluia. E atrás dele seguir as suas pisaduras. Que para chegar ao céu tem choro. Muitas vezes seremos apedrejados. Sim. Aleluia. Agora querem ensinar um evangelho fácil? Querem pregar um evangelho sem cruz? Querem pregar um evangelho sem renúncia? Querem pregar um evangelho que podem pecar e estarão no céu? Meu Deus. Afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Eu te da voz do nosso Senhor. O que se prega hoje é apostasia religiosa. Apostasia, abandono da fé. Estavam aqui hoje, mas agora vivem esse evangelho mentiroso. Abandonaram a fé no verdadeiro Cristo. Aumento de escarnecedores. Zombam do evangelho. Meu Deus. Zombam dos cristãos. Deus de misericórdia, Jesus. Em uma praça pública, em um desfile de samba, arrasta um personagem representando Jesus Cristo no asfalto e outro simbolizando o diabo pisando sobre a cabeça dele, Meu Deus. zombando do Evangelho, zombando de Cristo, zombando da palavra. Mas ai deles, diz aqui. Meu Deus. Ai deles, Deus. há um juízo reservado para eles. Nós estamos vivendo tudo isso aqui. Nós estamos vivendo, por ética, como está sendo filmado, nem vou citar nomes de igrejas neopentecostais, de igrejas que fazem casamentos antibíblicos, nem vou citar, Meu Deus. mas nós estamos vivendo esses dias. A igreja está vivendo esses dias, e com uma proporção gigantesca. Então eu acredito pela fé que nós somos a igreja do arrebatamento. Aleluia. Jesus pode ser que não volte amanhã. Pode ser que Jesus demore ainda a vir. Existem algumas teses sobre o arrebatamento. Mas eu creio em minha mente que o cenário preparado para o anticristo aparecer já está colocado. E a igreja de hoje é a igreja que vai ter um encontro no céu com o Senhor Jesus. Aleluia. Por isso eu te pergunto: nem todos serão arrebatados. Então qual a sua situação se a trombeta soar hoje? Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Oh, Oh Deus. Glória a Deus. Aleluia. deu para
você compreender um pouquinho sobre o arrebatamento? Deu para você crescer um pouquinho na fé hoje sobre o arrebatamento? Deu para você entender que o arrebatamento não é para qualquer um, não. O arrebatamento é para uma igreja bonita, regrada. Feche o seu olho e vamos orar. Vamos orar. Você que está na sua casa, que está acompanhando nós por essa live, ore juntamente comigo, ore juntamente com a igreja. Jesus quer salvar você e a sua família. Jesus quer tocar na sua vida. Jesus quer que o seu nome esteja escrito lá em cima. E quando Ele voltar, o Espírito Santo te leve até Ele no encontro dos ares. Tem galardões para você também. Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina a não desanimarmos na fé. Nos ajude a chegar no Senhor na glória. A termos aquele encontro glorioso. A receber os nossos galardões que Tu tens preparado. Senhor, são tantas coisas que Tu tens escrito que entregará para a Tua igreja naquele dia. E nós não somos merecedores de nada. Mas gritamos com a nossa alma nessa noite pedindo: tenhas misericórdia de nós. Leva-nos, Senhor Jesus, quando a trombeta soar, para que possamos te servir, te honrar, te agradar e te glorificar por toda a eternidade. Abençoa cada um que ouviu essa mensagem nessa noite, e que ninguém saia daqui em dúvida com a sua salvação, mas que haja um conserto hoje, que haja uma volta para ti hoje, que haja uma renúncia hoje ao que o mundo está ensinando, e que possam viver obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, e no céu ganhar a sua recompensa. Fica com a tua igreja, abençoa, Pai, a continuidade deste evento amanhã, nos ensinando uma vez mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Com a continuação, nosso pastor.